Em 20 rodadas, Jordão, quem comandou o Santos Futebol Clube e qual foi o aproveitamento dos treinadores que estiveram à beira do gramado nos 20 jogos que o Santos disputou no Campeonato Brasileiro? Foram 4 comandantes diferentes desde o início do Campeonato Brasileiro, Marcão, ainda no mês de abril. Vamos fazer uma linha do tempo. Começando com Pedro Caixinha, que comandou o Santos Futebol Clube em 3 partidas. Ele comandou o Santos contra o Vasco, contra o Bahia e contra o Fluminense, e foi demitido com 11% de aproveitamento. Depois nós tivemos o César Sampaio, que comandou o Santos também em 3 partidas, ganhou somente contra o Atlético Mineiro, tendo um aproveitamento de 33%. Logo após isso, tivemos a chegada do Kleber Xavier, que disputou 13 jogos como comandante do Santos Futebol Clube e teve um aproveitamento de apenas 43%. E ontem nós tivemos o 4º comandante diferente à beira da comissão técnica do Santos Futebol Clube, Matheus Bach, que disputou o jogo de ontem, perdeu e tem um aproveitamento de 0%. E Jordão, olha, eu acho que essa foto é emblemática e explica um pouquinho do atual momento do clube. Em 20 rodadas, o Santos teve em apenas 3 rodadas um treinador. Gostem ou não, mas o Pedro Caixinha é um treinador de futebol. Em 17 jogos, 3 do Sampaio, 13 do Kleber Xavier e 1 do Matheus Bach, nós tivemos um auxiliar no comando da equipe. Ou seja, Jordão, isso não é politicagem, isso é incompetência, Jordão. Um clube de futebol do tamanho do Santos não pode ter, por 20 rodadas, em 17, 3 treinadores que, na verdade, não são treinadores. O Sampaio nunca foi treinador e não será treinador, porque não tem perfil para isso. O Matheus Bach pode até se tornar um treinador mais à frente, mas não é treinador. E o Kleber Xavier é a história que o Alexandre Santástico conta. É um cara que foi tirar a carteira de habilitação com 65 anos de idade. Pode dar certo, mas a probabilidade de ele dirigir mal é grande demais. Ele sempre foi o copiloto, o cara que andava do lado do motorista. Mas aos 65 anos, ele falou, não, agora eu quero dirigir, vou tirar a carta. A chance de ele dirigir mal é enorme. Só o Santos acreditou que o Kleber Xavier poderia dar certo. E deu no que deu. Então, Jordão, se isso aí não é incompetência, o que é incompetência? 20 rodadas, 4 treinadores. Em apenas 3 rodadas, nós tivemos um treinador de futebol. Nas outras 17, fomos comandados por auxiliares. Resultado? O Santos com 21 pontos, 35% de aproveitamento, beirando o rebaixamento, Jordão. E é engraçado, né, Marcão? Porque o Santos se deu o luxo de disputar 51 pontos com treinadores que não são técnicos. Como é que um time de futebol, Marcão, a gente lembra aqui, torcedor, que o sonho do Marcelo Teixeira era o César Sampaio ganhar do Atlético, ganhar do São Paulo ou não perder e conseguir um bom resultado contra o Bragantino para mantê-lo no cargo. Quem não se lembra disso? A expectativa com a dificuldade de contratar um treinador novo para substituir o Caixinha era de que o César Sampaio pudesse assumir a equipe. E deu no que deu. O Santos perdeu com facilidade para o São Paulo, foi humilhado em casa pelo Bragantino e depois veio o Kleber Xavier. Que aí, para mim, é um dos maiores absurdos da história do Santos. Você tira um cara que sempre foi auxiliar, traz com ele toda a comissão da seleção brasileira, dizendo que, olha, agora a gente tem a comissão da seleção brasileira. Só que faltou o principal. O Santos Futebol Clube comprou um lanche, né? Comprou um combo de lanche que tinha o refrigerante, a batata, o nugget, só não tinha o lanche. Que no caso era o Tite. Faltou tudo nessa comissão. Faltou o principal. E ali o Kleber Xavier comandou o Santos em 13 rodadas. É inacreditável isso. E não satisfeito, tivemos ainda o Matheus Bach ontem comandando a equipe que tem a mesma filosofia dos dois anteriores. Kleber e César Sampaio. Não, gostem ou não gostem, o Caixinha pelo menos é treinador. Deu errado, isso tá passível de acontecer no futebol, o futebol não é ciência exata, mas o Caixinha foi o único técnico do Santos nesse Brasileirão. Faz 17 rodadas que o Santos tá brincando com a sorte. Faz 17 rodadas que o Santos brinca dia e noite com essa sorte de não cair para a segunda divisão. E vai acontecer.
A gente brincou uma vez, Marcão, falando que sobre a música do Cazuza, dos erros do passado sendo repetidos no futuro. Acontece. O que que foi feito em 23? Jogar o time na mão de um auxiliar, Paulo Turra. Depois, jogar a mão no time de um membro da comissão fixa, Matheus Bach. É a mesma coisa, Marcão. Eu só espero que o Vojvoda não dê uma de Aguirre agora e que dê certo, porque ele vai ter muito trabalho e é o 5º comandante do Santos nesse Brasileirão. Agora, o Vojvoda é um treinador de verdade. O Santos agora tem um treinador de verdade, como tinha o Pedro Caixinha. Volto a dizer aqui, o Caixinha não foi bem no Santos, né? Foi mal, os números do Caixinha são pífios no comando do Santos, mas era um treinador. Era um treinador. O Santos trouxe um treinador, o Caixinha. E agora o Santos traz um treinador de novo, que é o Juan Pablo Vojvoda. Então agora o que não pode é você, de 20 rodadas, em 17, você ter um auxiliar. E foi o que aconteceu. Aí você fala que isso não é incompetência? Claro que é. É claro que é incompetência. O Santos teve 17 rodadas para ter um treinador e não conseguiu contratar um treinador. O Santos teve a parada da data FIFA, do Mundial de Clubes, para tirar o Kleber Xavier e manteve o Kleber Xavier. Aliás, Jordão, você quer ver uma situação que evidencia que o Santos não tem um comandante? Ontem, quando o Matheus Bach foi perguntado sobre o Neymar, ele não responde. Sabe por que ele não responde, Jordão? Porque ele não tem casca para responder uma pergunta dessa. Ele não tem personalidade para responder uma pergunta dessa. Imagina o Matheus Bach numa preleção, num vestiário. Se nós tivéssemos ontem um treinador à beira do gramado, um time que saiu com a estratégia de se defender, e ok, ontem fazia sentido se defender, porque o Santos vinha de uma derrota por 6-0 do Vasco, o Santos vinha de uma mudança de treinador, o Santos ontem tinha muitos desfalques, todo mundo entendeu a escalação do Matheus Bach. Só que a partir do momento que você toma o primeiro gol, Jordão, com 15 minutos do primeiro tempo, se você tem um treinador no banco de reservas, o que você faz? Você tira um jogador de marcação e coloca um jogador de criação de jogadas. Porque você precisa buscar o resultado. Você precisa tentar o empate, pelo menos. Só que nós não tínhamos o treinador no banco de reservas. Nós tínhamos, de novo, um auxiliar, né? Um menor aprendiz. Então, para evidenciar aquilo que estamos falando, vamos ouvir a resposta do Matheus Bach quando perguntado sobre Neymar Júnior. Ué, se o Matheus Bach é auxiliar fixo dessa comissão técnica do Santos a partir de agora, ele não pode responder sobre o principal atleta do elenco? Se não pode, tem que mandar embora o Matheus Bach. A gente precisa de profissionais de verdade no clube e não de fantoches. Tá certo, Matheus Bach? Vamos ouvir o que o auxiliar fixo do Santos, ontem treinador interino, disse quando perguntado sobre Neymar Júnior. Percebam, falta personalidade nas pessoas que estão dentro do clube. E todo mundo falando da lesão do Neymar, queria que você falasse o que aconteceu com ele, além de tomar o terceiro cartão amarelo. Primeiro, acho que oficialmente como interino, tinha feito 2 já pelo Flamengo por suspensão, uma do Tite e a outra pelo problema que ele teve no coração, então já não foi a primeira derrota, infelizmente. E a questão do Ney é com o departamento médico, aí não é comigo qualquer coisa de departamento médico para falar da situação do jogo e do clube. Da escalação com perdão. A gente trabalhou essa semana com uma estratégia de quando a gente tivesse a posse de bola afundar e fazer um 3-1 com um dos dois. E os dois têm uma capacidade tanto de bola longa quanto a capacidade de baixar e fazer um terceiro zagueiro, dando um pouquinho mais de espaço para a condução do Luan e do Luizão, e encontrando os nossos laterais, tanto o Mike quanto o Escobar ou o Barreal numa amplitude. A gente conseguiu acionar muitas vezes. No primeiro tempo a gente acionava isso, só que os nossos homens que eram para estar por dentro, para ter um preenchimento de área, acabavam vindo querer buscar a bola, o que é normal numa equipe em retomada de confiança, tu jogar um pouco mais curto. Aí no segundo tempo a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse um pouco mais. Tivemos situações, não claríssimas, mas situações próximas à área adversária. Inclusive um pênalti que para mim foi muito
parecido da questão do jogo quando for mais pênalti, a bola ia sobrar para o Roleiser sozinho, que podia dar de repente um final diferente para a partida, mas foi essa a ideia, a estratégia em cima disso. Bloco, amplitude, vai te catar, Matheus Bach. Vai te catar, pô. Que bloco, cara. Amplitude. Esse é o nosso treinador, Jordão. Esse foi o treinador que comandou o Santos ontem contra o Bahia. É um treinador que não tem personalidade pra falar sobre o Neymar Júnior. Aliás, ninguém fala. É proibido falar sobre o Neymar Júnior. É proibido. Se falar é mandado embora, hein? Então esse é o assim Santos. mesmo. Esse é o Santos, meu caro Thiago Jordão. É isso aí, Marcão. E eu até compartilhei com você ontem uma matéria do Bruno Lima lá no Trivela, que ele diz o seguinte, Marcão: o ar de mistério fica maior quando as pessoas do clube são procuradas e sem se identificar afirmam, abre aspas, não posso falar sobre qualquer assunto do Neymar, fecha aspas. E ele coletou outro relato, dizendo, abre aspas, é difícil saber, porque essas coisas ficam somente com os profissionais dele, fecha aspas. E o Santos, de maneira oficial, Marcão, não comunicou praticamente a lesão do Neymar. Só soubemos porque saiu na mídia que o Santos informou a CBF sobre o problema do Neymar para ele poder, talvez, ali não receber uma convocação e ter essa justificativa. Então por que um time que paga mais de 4 milhões de reais para um jogador não é transparente com o seu torcedor? O torcedor tem que saber. E se for lesão, por favor, não caiam, não cometam o mesmo erro do Campeonato Paulista. Não diga que é edema, diga que é lesão, porque você alimenta na cabeça das pessoas uma esperança de que o Neymar vai voltar e vai dar jeito no time, coisa que não aconteceu em março, não aconteceu em abril e nem vai acontecer. Porque se o Santos e o Neymar continuarem nesse modus operandi de mentir pro torcedor, vai desgastar ainda mais a relação tão linda que tem de Neymar, Santos e torcida. Não podemos deixar isso acontecer. E Santos, seja transparente. Se o Neymar vai ficar um mês fora, já fala que é um mês. Não diga que é edema, não fala que é desconforto, igual foi com o Ilharão há um mês atrás. Hoje é um mês que o Ilharão tá no departamento médico do Santos e não tem previsão de retorno. Eu quero bolo, hein? Eu quero bolo. Um mês hoje? Completa um mês hoje que o Arão tá no departamento médico, é isso, Jordão? Isso aí, Marcão. Mêsversário pro Ilharão. Eu queria parabenizar o Ilharão aqui, publicamente. O Arão que nunca tinha tido férias desde que atuou no Flamengo. O Arão foi transparente e disse, olha, é a primeira vez que eu vou ter férias. Eu joguei no Flamengo, não tive férias. Eu fui jogar na Turquia, não tive férias. Eu fui jogar na Grécia, não tive férias. E agora ele chegou no Santos e está descansando. Parabéns pela sinceridade do Arão. Descanso remunerado, R$1 milhão por mês, baita contratação do Pirilão. Hashtag me contrata Marcelão. Hashtag me contrata Marcelão. O Santos é a baba do boi. É a baba do boi. Arão não joga, Zé Rafael não joga, Neymar não joga, Tassiano não joga. Aliás, cadê o Tassiano, hein? Cadê o Tassigol, hein? Cadê o Tassiano? Tinha que ter colocado o Tassiano pra jogar contra o Bahia. Ele é 7 em tudo, pô. O Rogério falou que ele é 7 em tudo. Aliás, você que tá com sua empresa aí que não vende, contrata o Rogério, hein? Se você tá com as vendas encalhadas da sua empresa, não tá vendendo nada, você tá perdendo uma grande oportunidade de contratar Rogério Ceni. O homem conseguiu vender o Tassiano, dizendo que ele é 7 em tudo, por R$30 milhões. E o Pirilão falou, eu compro. Eu compro. Ih, mamãe! Me contrata Marcelão, hein? Me contrata Marcelão. E vai acabar a janela, hein? E nada do nosso Andrei Quintino ser emprestado, hein? Nada, hein? Estamos de olho, hein? Estamos de olho. Aliás, alguém do Santos precisa explicar esta renovação. Vai até o dia 2/9. Não chega nem proposta pelo garoto. Ele continua aparecendo lá no treinamento. Aliás, o Leleco também tá no treinamento, o Peteleco, o Pitico. Tá todo mundo treinando da Kings League ainda no Santos, Jordão?
Estavam, Marcão. No último Flickr que o Santos postou lá, não tiraram foto deles, Marcão. Mas até semana passada, o Lelete estava treinando lá pelos lados da Vila Belmiro, viu? Quem? O Lelete. Ah, você tá de brincadeira, cara. Lelete? Lelete, nova contratação, Marcão. Ah, tá de brincadeira, hein, cara. Tá de brincadeira o tal do Lelete treinando. Mas o Santos virou uma bagunça. O que eu quero dizer é que o Santos é uma verdadeira bagunça. Só que ninguém cobra, né? Ninguém fala nada. O nosso conselho deliberativo... Ah, o nosso conselho. Esses, eu vou falar uma coisa pra você. Apoiam mais do que T-Líder, hein? T-Líder de NBA, futebol americano. Olha, eles vibram menos os T-Leaders lá dos Estados Unidos, as T-Leaders dos Estados Unidos, do que os nossos conselheiros. O Marcelo entra, né? Na sala do conselho, meu Deus do céu, é uma vibração, é um pega pra capar. Tem muita gente que fica até emocionada e chora, hein? É o nosso conselho deliberativo do Santos.